Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Hoje a gente está iniciando um novo mês, o mês 10, né? Esse mês tem o mês das crianças, tem o dia do professor, tem várias datas legais, né, pra gente comemorar. E hoje a gente vai ter aula de matemática e história, certo? Hoje a gente vai ver em matemática, a gente viu na aula passada, lembra? Medindo comprimentos. E hoje a gente vai ver o centímetro. E aqui ele já começa, ó, mostrando o que é isso? Uma régua. Quem tem uma régua aí, ó? Olha só a minha. Essa minha é pequena, mas tem umas maiores, tem outras mais fininhas, coloridas, não é? E aí a gente vai usar a régua para poder fazer a atividade, tá bom? Quem não tiver, pode usar essa régua que tem aqui no livro. Vamos lá. Ó, a régua é um instrumento utilizado para medir comprimentos, o tamanho de algo, né? Então, por exemplo, se eu for pegar aqui esse livro, se for medir o livro aqui na minha régua, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Aí ele aqui deu 20... Deu 27 centímetros. Então, a régua serviu para me medir o tamanho do meu livro. E aí, eu posso usar ela para medir o tamanho de várias coisas. E aí tem, você observando aqui, ó, ela vai começar com o número 0, né? E essa daqui vai até 15 centímetros. E aí, ele pede para você observar que é de 1 em 1, né, ó? 1, 2, 3, aí vai até... E aí, observando isso, você vai olhar, ó. Ah, de 0 até o 2. Quantos centímetros tem do 0 até o 2? Aí você vai contar. 1, 2. De 0 até o 3. Aí você vai contar. Do 0 até o 3, quantos centímetros tem? A outra aqui, a D. Do 3 até o 4. Aí você olha aqui, ó. O 3... até o 4. Quanto foi? Centímetro? Só 1. E aí, você vai fazer em todos até a letrinha H, certo? Na próxima questão. Leonardo mediu o comprimento de seu lápis utilizando uma régua. Ó. Por isso, ele posicionou uma das partes do lápis no 0, como mostra a figura. Observe e depois complete a frase. Sempre que a gente for medir alguma coisa, a gente tem que posicionar começando no 0, certo? Então, o que é que ele fez? Ele, para medir o lápis dele, né, a tia tem uma caneta. Aí, ele posicionou aqui no 0. E aí, o que deu embaixo é o tamanho do lápis dele, no caso da minha caneta. Então, a minha caneta deu 14 centímetros e meio. Olha só, não sei se dá pra vocês verem aí. Certo? E aí, o que é que você vai observar? Aqui, né, no lápis do Leonardo. Olha só, ele posicionou, né? E aí, o lápis de Leonardo tem quantos centímetros? Começou aqui, ele posicionou no 0 e foi até o... Então, quantos centímetros tem esse lápis? Você vai colocar o número, certo? Quais dos instrumentos abaixo são utilizados para medir comprimentos? Você vai contornar, certo? Você vai circular esses objetos. Aí a gente tem a balança, calendário, fita métrica, o termômetro, o relógio, a régua, a trena e a proveta, certo? A proveta, gente, para quem não conhece, né, que foi o mais diferente aqui, ele é um tubinho de vidro que é usado em laboratórios para fazer experimentos, tá? E aí você vai circular só aqueles que servem para medir comprimentos, tá? Vamos lá. Terceira questão. Utilizando uma régua, meça o comprimento das fitas a seguir. Aí a gente tem as fitinhas, aí você vai pegar a régua, tá? Posicionar no 0, o início da fita no 0, e aí você vai medir o tamanho dela,
tá certo? E depois você vai completar o quadro com o tamanho que deu na sua medição, tá? E aí você vai responder: qual é a cor da fita mais curta? B. Qual é a cor da fita mais comprida? Aí você vai escrever a cor, certo? Quarta questão. Utilizando uma régua, meça os objetos abaixo e escreva o comprimento de cada um delas no quadro. Aí a mesma coisa, vai pegar a régua, posicionar no zero, o início no zero, e vai ver o quanto que ela mede. Tanto o pente como o pincel. E depois vai colocar no quadro o número que corresponde ao tamanho de cada um dos objetos, tá bom? Quinta questão. Observe ao lado um pedaço de fita com 1 centímetro de comprimento. Olha só, aqui bem pequenininho, ó. Tem 1 centímetro só, certo? Estime em centímetros o comprimento das fitas abaixo. A gente tem aqui uma fita azul. Quantos centímetros você acha que tem essa fita? Sabendo que esse tamanho aqui, ó, né, é 1 centímetro. Quantos centímetros você acha que tem a fita azul? E a fita rosa? Aí você vai colocar o número correspondente, tá? É aquele que você acha, tá bom? Você vai estimar. Aí, tia, eu acho que dá 10 centímetros. Aí você vai escrever. A outra, aí, tia, eu acho que dá 20 centímetros. Tenta observar, ó, o tamanhozinho que dá 1 centímetro. Então, quanto você acha que vai dar aqui? Ok? B. Meça o comprimento das fitas usando um barbante sobre elas. Depois coloque o pedaço do barbante sobre a régua, representada abaixo, e verifique o comprimento das fitas. Tia, por que o barbante? Porque tem curvas, né? E na régua não dá pra fazer a curva. E se a gente for medir assim reto, vai dar erro. Então você vai pegar um pedaço de barbante ou uma linha, tá bom? Aí vai colocar em cima, contornando. Depois que você mediu certinho, aí você vai pegar e vai botar em cima da régua. E aí você vai saber o tamanho dele exato, tá bom? E aí vai completar o quadro, certo? Na sexta questão, tem aqui, olha só, um dente de tubarão branco. Olha só o tamanho desse dente. E aí? Você sabia que o tubarão é um peixe que troca os dentes a vida toda? Os dentes desse animal são pontiagudos e afiados, muito eficientes para agarrar e cortar. Na imagem ao lado, observe o dente de um tubarão branco, em tamanho real. O dente dele é exatamente esse tamanho aqui. Com uma régua, meça o comprimento desse dente. Aí aqui eu já tenho a linhazinha, olha só. A linhazinha branca, dá pra ver aqui, ó? Pois é. Aí você vai colocar a régua em cima e vai medir e colocar o número que deu aqui na linhazinha de baixo, tá? Sétima questão. Em um experimento, Renato mediu a altura do caule de um pé de feijão e obteve 12 centímetros. Alguns dias depois, ele observou que o caule cresceu mais 7 centímetros. Qual foi a altura do caule obtida nessa última medição? Aí vocês vão fazer o quê? Uma continha de adição. Vai colocar o tamanho que ele tinha antes, o tamanho que ele tinha depois e vai somar aqui no quadro, tá bom? Pesquise ao seu redor e escreva o nome de um objeto que mede mais de 10 centímetros e menos de 10 centímetros. Vai escolher um objeto qualquer aí na sua casa e vai medir. Aquele que der 10 centímetros, você escreve aqui. E aquele que der menos de 10 centímetros, você escreve aqui. Só um objeto, tá certo? E é isso, meus amores. Daqui a pouco a tia volta com a aula de história.